Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tempos, sobre casos concretos que podem ter a ver com você. Então, às vezes, a calculadora do meu INSS, ela não levará em conta determinadas situações que somente um entendimento baseado ali por uma pessoa mesmo fazendo a análise vai lhe auxiliar. Então, a calculadora do meu INSS, ela está disponível para todo mundo e ela é extremamente útil, mas às vezes ela pode não considerar determinadas questões que poderão ser de suma importância para a pessoa, enfim, se aposentar. Então, aqui nós vamos passar rapidamente sobre dois casos que passaram pelo escritório e que, às vezes, você pode ver que tem uma certa semelhança aí com a sua aposentadoria, com o seu planejamento aí para você chegar na tão sonhada aposentadoria. O primeiro se trata basicamente de um tempo relacionado a um tempo de contribuição, opa, passei demais, tempo de contribuição que foi considerado pelo INSS, no caso ali, diz aparece no slide ali, a gente até cortou essa parte do parecer que é elaborado pelo escritório, o tempo de contribuição era de 21 anos e um mês. E aí, fazendo um estudo, a gente chegou na conclusão de que a pessoa tinha direito a tinha um tempo de contribuição de 32 anos, 7 meses e 13 dias. Lia, como você chegou a essa conclusão aqui, fazendo toda essa análise da documentação da segurada? Então, no caso dessa segurada, ela tinha o período de atividade rural a ser reconhecido, né? Então, a lei assegura, a partir dos 12 anos, o reconhecimento dessa atividade rural. Apesar do nosso tribunal aqui da região sul, ele tem alguns casos que ele já reconheceu a partir dos 10 anos a atividade rural. Então, ela tinha esse período anterior à carteira de trabalho, quando ela começou a trabalhar de carteira assinada, tinha esse período que ela trabalhava com os pais na atividade rural, que a gente considerou nesse tempo dela, né? E também ela é enfermeira. Então, observando os PPPs e tudo, ela teria atividade especial que poderia ser convertida em atividade comum naquela situação que a gente explicou no vídeo anterior, que tem um multiplicador de 1,2. Então, ela pega esse período de atividade especial, multiplica por 1,2 e é o período de atividade comum que ela tem correspondente. Até nesse caso, ela tinha ela entendeu o aplicativo, ela colocou, ela sabia manusear lá a calculadora e ela chegou já falando, olha, na calculadora do INSS apresenta esse tempo aqui para mim. Ela até falou isso pra gente. E aí a gente começou a estudar, estudar, estudar e chegamos à conclusão de que ela tinha muito mais tempo ali do que a calculadora demonstrava. É óbvio que tinha pontos aí que a calculadora não saberia, né? Que é a atividade rural, o reconhecimento, fazer o reconhecimento devido da atividade especial. Mas o ponto se você tem questões semelhantes, você já pode ir movimentando isso, já pode reunir documentos, já pode ir se organizando em relação a isso. Esse é o ponto aqui que nós estamos debatendo, né, Lia? Então, esse foi o primeiro exemplo que eu considero muito marcante aí, no sentido de usar realmente a tecnologia é uma coisa legal, a calculadora do INSS é muito bacana, é muito proveitosa, mas tem determinadas situações que somente uma análise feita por um especialista realmente que vai ser mais eficaz do que a calculadora, né? E o segundo caso é um caso da aposentadoria por idade rural, né? No caso, a pessoa tinha o INSS mostrava uma impossibilidade da pessoa se aposentar, só que depois, com argumentos, né, demonstrados no pedido, o aplicativo ele passou a reconhecer que viu que tem uma possibilidade sim. Então, na primeira imagem aqui aparece que a partir dos dados simulados, você não tem direito ao benefício. Lá no aplicativo, você tem a possibilidade de simular essa, essa sua aposentadoria. E aí, né, vendo, né, manuseando certinho o aplicativo, nesse caso a pessoa não tinha entrado no aplicativo jamais, nós que auxiliamos ela, e a gente viu essa primeira impossibilidade que depois se tornou impossibilidade, né, Lia? Uhum. Então, aqui.
Pode falar, desculpa. Não, pode passar. Aqui no caso, a primeira falava que não tinha direito ao benefício, e aí depois foi chegada à conclusão que sim, a pessoa tinha direito sim ao benefício, né? Uhum, é isso Então, aí. então tem são duas imagens, né? No caso, na primeira vista, a gente pensou, poxa, não tem, é impossível, ela não tem a possibilidade de se aposentar agora. Mas depois a gente começou ali analisando os documentos e colocando ali todos os argumentos e mexendo ali, manipulando aquela simulação, foi chegada à conclusão que realmente a pessoa tinha direito ao benefício. Então, essa é uma possibilidade que o aplicativo do meu INSS também fornece para os segurados, né, que é fazer a simulação. Tem o cálculo e, consequentemente, a simulação dessa aposentadoria. E o ponto é de que, às vezes, a calculadora, o aplicativo ali pode errar. E aí que mora o trabalho de um especialista, analisando todos os documentos e fazendo a análise adequada aí dos documentos e, consequentemente, o pedido da tão sonhada aposentadoria, né? Então, mais um comentário, Lia, com relação a isso? Então, beleza. Esse vídeo aqui serve basicamente para mostrar que realmente você tem casos semelhantes que poderão te ajudar e muitas vezes você nem faz ideia de que casos tão próximos a você também tem auxílio bem fundamental aí com relação ao seu planejamento de aposentadoria. Então, fique atento, sempre tenha em mãos os documentos possíveis, caso você não saiba dos documentos necessários, saiba que a gente está sempre à disposição aí para mostrar quais documentos vão te ajudar aí para você fazer o seu pedido aí de aposentadoria. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.